2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 11. Assim que, sabendo o temor que se deve a Iaú, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Iaú. E espero que, na vossa consciência, sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Iaú, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor do Machia nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Machia segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está no Machia, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Iaú, que nos reconciliou consigo mesmo por Yahushua Machia, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Iaú estava no Machia, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte do Machia, como se Iaú por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte do Machia, que vos reconcilieis com Iaú. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Iaú. Aleluia! 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 Amada Igreja do Salvador Yahushua, estejais atentos para receber estas palavras que serão enxertadas pelo Espírito da Verdade dentro de vossos corações. Pois esta é uma palavra viva, fiel e verdadeira e digna de toda a nossa aceitação. Os nossos amados irmãos, Shaul e os demais emissários, estava recomendando viver deles para os irmãos da cidade de Corinto, para que os irmãos estivessem contemplando a maneira pela qual o Espírito do Altíssimo Iaú estava operando por intermédio da vida deles, de maneira que eles haviam recebido da parte do Altíssimo Iaú o ministério da reconciliação, chamando homens e mulheres ao arrependimento. Aqueles que passam a achar o Altíssimo Iaú, eles não mais se encontram na condição de perdidos, porque quando o homem ele busca o Altíssimo através de um coração sincero, fiel e verdadeiro, o Altíssimo Iaú ele opera uma grande obra na vida daquele pecador. Aleluia! Aqui nós vemos, irmãos, que os nossos amados irmãos emissários, que foram designados a levar a palavra da reconciliação aos pecadores, eles estavam ali dando testemunho e recomendando viver deles para os irmãos da cidade de Corinto,
porque eles viviam através de um viver, em que o viver desses amados irmãos emissários, eles davam testemunho da vida de Yahushua. Eles eram fiéis testemunhas de Yahushua. Eles mantinham uma fidelidade no ministério pelo qual eles foram vocacionados para buscar e salvar os que estavam perdidos, levando a palavra da reconciliação, mostrando aos pecadores que o Altíssimo Yahu, Ele é aquele que amou a humanidade de tal maneira que Ele deu-se a si mesmo por todos nós, quando Ele se manifestou aqui na terra na forma de um homem simples, humilde e manso, no propósito de buscar os verdadeiros adoradores, para que eles pudessem serem instruídos a viver de toda palavra que sai da boca do Altíssimo Yahu. Porque, amados irmãos, através do ministério da reconciliação anunciado pela palavra dos emissários, os amados irmãos de Corinto, eles passaram a crer em Yahushua. Tiveram algumas divergências na natureza da sua emuná, mas eles foram exortados, eles foram instruídos, eles foram ensinados, e o Altíssimo Yahu achou liberdade no coração deles. No princípio da vida espiritual dos nossos amados irmãos de Corinto, eles ainda eram homens carnais, eles ainda eram homens contendeiros, homens que causavam dissensões no meio dos demais irmãos gentios. E a gente pôde contemplar que através da instrução do Espírito de Yahushua, usando o ministério da palavra, utilizado pelos emissários, tais irmãos ali de Corinto foram instruídos a viver, dando testemunho da vida de Yahushua em seu ser. Eles viviam numa comunhão com o Salvador Yahushua, de maneira que aqueles que estivessem recebendo as mensagens que os nossos amados irmãos traziam, eles contemplavam o poder de Yahu para a salvação da alma deles, revestindo o coração de toda a armadura do Espírito dele, para que tais vidas não venham perecer em meio às aflições e tribulações que eles hão de passar por estar dando testemunho da verdade. Amados irmãos, não é fácil dar testemunho da verdade. Aqueles que abrem os seus corações para dar liberdade para o Espírito da verdade anunciar o assim diz o Espírito, tais vidas padecerão tribulações, perseguições, tais vidas serão vistas como lixo deste mundo, como a escória de todos os homens. Mas esses irmãos de fato deram testemunho de que eles eram verdadeiros imitadores do Salvador Yahushua, vivendo aqui na terra. Eram homens que expressavam as seguintes palavras: não sabeis vós que estamos dispostos em ir em Yahushua para morrer pelo nome do Salvador Yahushua? Você está edificando a tua vida espiritual para, se necessário, morrer pelo nome do Salvador Yahushua, igreja? Ou nós estamos ainda vivendo como meninos na emuná e não queremos dar liberdade para que o Espírito do Altíssimo possa estar nos amadurecendo como homens que são varões perfeitos? O varão perfeito é aquele que se alimenta de comida sólida. O varão perfeito é aquele que busca viver de toda palavra que sai da boca do Altíssimo Yahu. É aquele que é cumpridor da palavra e não somente ouvinte. Ele dá testemunho da palavra através do seu viver.
porque ele é escolhido para dar testemunho da verdade. Igreja, nós fomos escolhidos para dar testemunho da verdade. E a última ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esta palavra, ela tem que santificar o teu ser, a tua natureza divina, para fazer de ti um homem forte, uma mulher forte na emuná, para que nós sejamos um povo mais do que vencedores, andando em espírito. Para isso nós vamos ter que combater as paixões da nossa carne, que combatem contra a nossa alma. E muitos vão enxergar nós como loucos, vão enxergar nós como pessoas que estão ultrapassadas. Não importa, irmãos, mais vale nós dar testemunho da verdade para agradar o Altíssimo Yahu do que procurar viver uma vida de conformidade com as coisas deste mundo para agradar aos homens. Porque se nós quisermos agradar aos homens, nós não podemos ser servos do Salvador Yahushua, ao nosso amo eterno. E Yahushua, ele disse aos seus seguidores: por que me chamais de meu amo, e não façais o que eu vos mando? E Yahushua está mandando nós dar testemunho da verdade, uma vez que nós temos recebido a nova vida gerada pelo Espírito dele em nosso ser. E ele está aqui em busca dos verdadeiros adoradores. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 de vós, aí eu estou no meio de vós. E ele está aqui para nos ensinar, ele está aqui para nos instruir, ele está aqui para nos dar testemunho de que verdadeiramente ele ressuscitou e está presente em nosso meio, vivo em nossos corações. E Yahushua vive. Aleluia. E ele está aqui, quem crê diga aleluia. Aleluia. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não temas, igreja. Nós estamos diante daquele que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. É aqui que Yahushua sara a nossa opressão. É aqui que Yahushua fortalece os nossos corações. Muitas das vezes nós entramos por esta porta mancando, às vezes passando por enfermidades que assustam a nossa alma, e muitas das vezes ele vê que de fato nós precisamos estar ajoelhados. Quando vê que não, Yahushua está curando. Eu vou curar aquela minha serva, aquele meu servo, porque ele precisa me adorar. Eu vou operar obras grandes e firmes no meio do meu povo, para que eles possam contemplar que verdadeiramente eu estou vivo no meio deles. Eu estou com eles. Eles têm que entender que o viver deles é a expressão da minha vida, dando testemunho ao mundo aqui nesta terra. Mas para isso nós precisamos nos enlouquecer por amor a Yahushua. Yahushua, ele morreu por nós, porque ele nos amou de tal maneira que ele deu-se a si mesmo para nos resgatar da maldição da lei. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós estávamos afastados da nossa comunhão com o Altíssimo. Mas veio aí Yahushua com seu imenso e gigantesco amor para conosco, que vendo nós atolados nos nossos pecados e imundícias que estávamos praticando, ele olhou para nós, mesmo nós sendo um povo sujo, imundo no pecado, mesmo nós sendo um trapilho diante da presença majestosa dele. Ele olha para o irmão Emerson, ele olha para mim, ele olha para a irmã Valéria, para a irmã Zenaide, para o irmão João, para todos nós, e contempla: este povo aqui não é digno da minha presença, não é digno do meu reino.
este povo aqui, eles amam o pecado, mas vou falar com eles, vou permitir eles ouvirem a minha voz. E desde o momento que nós passamos a ouvir a voz daquele que fala conosco aqui nesta casa, os nossos corações foram despertos, porque a voz que nós nunca ouvimos da parte de Yahushua, e Yahushua começou a falar com a nossa natureza divina, muitas das vezes repreendendo, muitas das vezes exortando, muitas das vezes até mesmo dando umas lapadas boas no nosso lombo para despertar nós do pecado, mostrando que aquele que ama é o que castiga, é o que repreende. E ele, conhecendo o nosso coração, que o nosso coração estava aberto para ele nos repreender, e que a repreensão dele sarava as nossas feridas. Ah, amados irmãos, Yahushua, ele olhou para nós e viu que verdadeiramente ele podia ter a liberdade de nos dar uma palavra que iria libertar as nossas almas. Esta palavra, ela tem poder de nos libertar das mais terríveis algemas do pecado que luta contra a nossa alma. Muitas das vezes o mundo nos oferece tanta opressão que pensamos que não vamos conseguir vencer o mundo, mas quando chegamos dentro desta casa, Yahushua chacoalha nós e ele começa a falar: minha serva, não aceite este pecado, meu servo, não aceite este pecado, estou disposto a apagar a tua iniquidade, estou disposto a lançar no esquecimento esta tua falha, esta tua fraqueza. Levanta-te, ponha-te de pé, porque eu vou te dar força para que você possa andar na minha presença, e nenhum mal te sucederá, nem praga alguma atingirá a tua alma, para que tu não esteja caminhando comigo. Às vezes nós chegamos aqui mancando, chegamos aqui a pulso, pensando que nem dignidade temos de estar aqui na presença do Salvador Yahushua. Aí Yahushua, ele olha para nós, sem ao menos nós abrir a boca através das nossas orações, ele já conhece a guerra que nós enfrentamos aí no mundo. Não por causa da nossa fidelidade, é por causa que Yahushua nos ama. O mundo nos odeia porque nós temos ouvido a voz de Yahushua. O mundo te odeia, meus irmãos, minhas irmãs, porque vocês crêem no nome de Yahushua. Para o mundo nós somos loucos, mas para Yahushua nós somos um povo peculiar, um povo especial, zeloso de boas obras. Aleluia! 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 Agora, uma vez que Yahushua, ele vai aperfeiçoando a sua obra em nosso viver, ele quer que nós estejamos sendo seus fiéis seguidores. Assim como ele nos amou, nós devemos amar os nossos irmãos também. Assim como ele deu testemunho de considerar uns aos outros superiores a ele mesmo. Olha o exemplo que ele deu lavando os pés dos discípulos. Lavar os pés de um do outro era serviço de escravo, era serviço de servo. E Yahushua, ele veio aqui para nos servir. Ele não veio para ser servido. Então desperta, tu que dormes, levanta-te dentre aqueles que estão desfalecidos. E porque Yahushua, ele está despertando nós para servir uns aos outros. Os nossos amados irmãos emissários, eles serviram a igreja que estava em Corinto, e estava dizendo: olha, irmãos, eu recomendo o nosso viver para cada um de vós, porque para vós nós conservamos o juízo, mas para outro nós nos enlouquecemos. Uma pessoa que está disposta a morrer por Yahushua, ela se tornou uma pessoa louca para o mundo, mas para Yahushua ela é um verdadeiro adorador.
O Altíssimo Yahu, que é Yahushua na sua natureza divina, Ele está aqui e Ele quer nos enlouquecer para que sejamos vistos por Ele como verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador, ele não tem medo da morte. O verdadeiro adorador, ele não tem medo de enfermidade. O verdadeiro adorador, ele não tem medo de câncer, não tem medo de enfermidades que possam abalar a nossa estrutura física, porque ele sabe que aquele que nos chamou e nos alistou é o médico dos médicos. Se ele tratar a nossa alma, esse corpo que está sujeito à nossa natureza divina será curado. Tem pessoas que se preocupam tanto com a saúde e esquecem de se preocupar com a sua natureza divina e acaba perecendo. Quando nós somos sarados de alma, nós automaticamente somos sarados de todas as nossas enfermidades. Quando Yahushua nos liberta, Ele liberta nós das doenças. Ele liberta nós do vício. Ele liberta nós dos atos criminosos. Ele cancela a nossa dívida para nos dar, irmãos, uma nova vida. Uma vida sem enfermidade, mas principalmente uma vida cheia do Espírito dele. Seja uma mulher cheia do Espírito do Altíssimo e veja se enfermidade pode viver alojada no teu corpo, minhas irmãs. Seja um homem cheio do Espírito do Altíssimo, vivendo uma vida de oração, meus amados irmãos, e vê se a enfermidade ela pode prevalecer contra a tua vida espiritual. E Yahushua, ele veio para destruir as obras do diabo. O diabo, ele quer nos matar com enfermidades. O diabo, ele quer nos matar de todas as formas. A cada dia que passa, as organizações mundiais que são satanistas, eles estão envenenando os alimentos. E muitas das vezes nós pensamos, é porque eu tenho uma saúde física, por isso que eu não caio. Não é porque Yahushua está cuidando de ti. Porque quando Yahushua ele está presente na nossa vida, mesmo que nós venhamos beber alguma coisa mortífera, Yahushua nos livra do poder da morte. A morte, ela só pode ter domínio e poder na vida daqueles que são escravos do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas se nós estamos vivendo uma vida de comunhão na presença do Salvador Yahushua, não como escravos do pecado, mas como servos da justiça, a morte não mais terá domínio sobre nós. O salário do pecado é as doenças, o salário do pecado é a morte. E às vezes as doenças alojam no nosso corpo, porque infelizmente a vida de Yahushua não está revestida em nosso ser. E Yahushua ele disse: as obras que eu faço não as faço de mim mesmo. E Yahushua ele não quer que nenhum de nós estejamos fazendo obra alguma para o reino dele de nós mesmos. Ele quer que ele esteja operando estas obras por intermédio de nós, na comunhão com ele. Ele dizia: sem mim nada podeis fazer. É Yahushua que opera, irmãos. Quando nós for falar com o pecador, dá testemunho com autoridade, com ousadia. Muitas das vezes nós vai dar testemunho do que nós cremos para o pecador. Nós damos testemunho tímidos, como envergonhados daquilo que nós cremos. Para o mundo podemos ser loucos, mas para Yahushua nós temos que ser um povo sábio. Aleluia! Nós hoje somos nova criatura, porque nós estamos com o Espírito de Yahushua vivendo em nós. Se alguém não tem o Espírito de Yahushua, esse tal não é nova criatura. Só é nova criatura aquele que está em comunhão com Yahushua.
Porque se alguém está em Yahushua, nova criatura é. As coisas velhas, ou seja, a sua velha natureza, ela já foi sepultada por meio da emuná em Yahushua. De maneira que agora já não é mais você que vive nesta terra, é Yahushua que vive em você, dando testemunho da verdade. Aleluia! Gálatas capítulo de número 5. Vamos examinar a escritura, igreja. Gálatas capítulo 5, verso de número 24. Yahushua vive! Gálatas 5, 24. E os que são de Yahushua sacrificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Peraí. E os que são de Yahushua sacrificaram a carne, ou seja, a sua natureza humana, esse homem exterior que ama o pecado, ele tem que estar morto. E os que são de Yahushua sacrificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Por quê? Porque se alguém está em Yahushua, se alguém é de Yahushua, esse tal tem que estar sacrificando a sua natureza carnal, a sua natureza humana, para viver em espírito com Yahushua. Quem anda em espírito não tem medo do fogo. Os nossos amados irmãos, eles foram lançados na fornalha de fogo e não negaram a sua emuná no Altíssimo Yahu, porque eles estavam em espírito. Quem anda em espírito não tem medo da morte, não tem medo do fogo, não tem medo da água, não se importa de levar umas pauladas, não se importa de levar umas chicotadas, não se importa de ser perseguido, mas ele se descansa naquele que disse: e encontrareis descanso para a vossa alma. Quem anda em espírito não busca descanso nesta terra, ele busca descanso para a alma no reino de Yahushua. Então, igreja, levantai-vos e andai, vivendo como nova criatura no reino de Yahushua, dando testemunho da verdade, porque os que são de Yahushua são aqueles que sacrificaram a sua carne juntamente com as suas paixões e concupiscências, de maneira que as coisas velhas ficaram para trás, e agora Yahushua, ele faz tudo novo. Tudo novo de que maneira, irmão Edivaldo? Agora Yahushua está nos ensinando a não mais se inclinar para as obras da carne, e sim a se inclinar para as obras do Espírito. Porque aqueles que semeiam uma vida de inclinação para a carne, eles estão dando para a carne domínio para que o pecado reine em seu corpo mortal. Mas nós não somos destes, porque nós cremos que nós vivemos da emuná para viver uma vida segundo o testemunho da verdade. Aquele que é de Yahushua deve andar como Yahushua andou. Aquele que diz que conhece a Yahushua e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, porque Yahushua, ele diz assim na sua palavra: aquele que guarda os meus mandamentos é o que me ama. Quem ama Yahushua aqui, diga aleluia. Quem ama Yahushua, diga aleluia. Aleluia. Então vamos guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todos os verdadeiros adoradores. Esta é a palavra que Yahushua nos deu, para que venhamos viver em novidade de vida na presença dele. Quem vai esconder esta palavra dentro do seu coração, diga aleluia. Quem vai lutar contra os teus pecados, contra a tua natureza carnal, diga aleluia. Aleluia. Yahushua vive. Aleluia.
Amados ouvintes, a Shalom do Salvador Yahushua seja convosco. Quem vos saúda é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. A todos os que querem entrar em contato comigo pelo WhatsApp e pelo Telegram ou visitar o nosso canal no YouTube, sejam bem-vindos. No YouTube você pode acessar o canal Irmão Edivaldo Yahushua. Fale conosco pelo 016 98849 1818. 016 98849 1818. Que a bondade, a compaixão e piedade do Salvador Yahushua seja sobre a tua vida